Pai do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Irmãos, eu queria gravar aqui falando sobre um tema bem interessante, que é qual será o estado da alma no pós-morte, certo? Uma pessoa recentemente me perguntou a respeito desse assunto, porque como hoje existem, vários pensamentos referentes a isso, às vezes causa um pouco de dúvida na cabeça dos irmãos, principalmente porque a teologia das igrejas hoje tem estado uma salada, né? Então, no fim da história, às vezes a gente está crendo igual o Testemunho de Jeová em algum ponto, a gente está crendo igual o Adventista em outro ponto, igual o Mórmon em outro ponto, mas a gente sabe que existem algumas verdades bíblicas que vão ser comuns a todas as religiões que se denominam como cristãs. Mas existem alguns tipos de doutrinas que não tem como a gente concordar com outras denominações, porque elas são muito claras na Bíblia, certo? Aí alguém pode dizer assim, não são tão claras, porque se fossem assim, muito claras, não teriam divergências. Na verdade, isso não quer dizer nada, certo? Essa resposta que alguém poderia me dar. Porque por mais clara que seja a coisa, sempre vai ter alguém para pensar contrário àquilo. Ou porque de alguma forma toca em algo dela e ela quer criar um método para sair daquela crença, e acaba que quando ela cria esse método, outras pessoas passam a acreditar. Então, o estado da alma no pós-morte é uma coisa assim que tem causado na cabeça de muita gente um engodo, porque as pessoas assim não procuram ler muito a Bíblia e pesquisar, esses temas assim com mais vontade, e buscar realmente isso para aprender realmente de vez essa compreensão bíblica que é a do estado intermediário, que eu quero focar a do estado intermediário, e eu vou explicar aqui. Primeiramente, como eu faço parte de uma igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus, na confissão de fé da Assembleia de Deus, a gente tem falando claramente sobre essa questão do estado intermediário, certo? Estado intermediário da alma. E aí, só para dar uma explicação breve, nós que somos pentecostais, por exemplo, nós somos tricotomistas. Nós acreditamos que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Se nós pegarmos as igrejas presbiterianas e batistas, por exemplo, eles são dicotomistas. Eles acreditam que existe somente corpo e alma, ou então corpo e espírito, porque para eles alma e espírito é um termo intercambiável, equivalente. Então é a mesma coisa. Para nós existe uma diferença, para eles é uma coisa só, nesse caso de alma e espírito, como eu mencionei. Só que quando a gente vai falar no que se refere ao entendimento do estado intermediário da alma, eles têm um pensamento igual ao nosso, certo? Agora, quando você pega o adventismo, por exemplo, que se diz cristão, mas existem muitas dificuldades aí para a gente dizer que eles são cristãos de verdade, aí a gente já entra num outro âmbito, Eu não quero nem falar aqui da questão da Ellen White, que é a profetisa deles lá, Eu quero falar em relação a outras coisas também. Aí você pega as Testemunhas de Jeová, como eu mencionei no início, também tem uma crença diferente. E para a gente entender um pouco melhor sobre isso, inicialmente eu já quero deixar claro: as Testemunhas de Jeová, eles são aniquilacionistas, certo? Eles acreditam que uma pessoa, quando ela morre o corpo, e esse corpo é um ser único. Então, quando essa pessoa morre, por exemplo, morreu, acabou. Ela é destruída completamente. Quem morreu sem Cristo, ela é destruída completamente, e quem morreu com Cristo também é destruída completamente. Qual a diferença? É que quem morreu em Cristo vai ser ressuscitado depois e vai ter um galardão por Deus, digamos assim. E quem morreu sem Cristo é destruído completamente. Não vai ter punição, não existe punição eterna, não existe inferno. Na verdade, para eles existe o inferno, só que o inferno, ele é a cova, é a sepultura.
é a falta de existência, certo? Então, a pessoa morreu ímpia, ela é destruída e não vai ter punição alguma. No adventismo, eles acreditam no sono da alma. Então, o que é que acontece? Eles acreditam que uma pessoa morre, tanto o crente como o descrente, ele morre e ele fica como que num sono. Ele não sabe de nada, é como se ele estivesse dormindo sem sonho, certo? Naquele dia que você dorme, que você acorda, não sabe o que é que se passou dentro daquele período, é mais ou menos assim que eles acreditam. Então você morre, vai para esse estágio de sono, né, como se fosse um sono, e você será ressuscitado depois para ser galardoado. Porém, os ímpios, eles receberão a recompensa da sua maldade por um período, não é um castigo eterno, certo? Eles não acreditam que existe um sofrimento eterno. Então, uma pessoa poderá passar um período específico sofrendo e pagando pelos males que fez, diferente de outra pessoa, certo? Quando ele cumprir essa pena que for paga, ele vai ser destruído completamente, da mesma maneira que a Testemunha de Jeová acredita. O que é que as assembleias creem? O que é que as presbiterianas creem, as batistas creem, e a maior parte da igreja ortodoxa do mundo crê? Ortodoxa, que eu digo no sentido de que tem um entendimento mais bíblico, né? Embora eles queiram dizer que são bíblicos, eu vou colocar como nós tendo essa compreensão mais bíblica. Por quê? Porque se você for pesquisar os pais da igreja, né, e a própria escritura fala sobre isso. A questão é querer aceitar, né? O que é que a gente acredita? Pelos textos bíblicos que nós temos. Uma pessoa, quando morre, se ela for um crente fiel e verdadeiro, ela vai para o paraíso ou o seio de Abraão, chame como quiser. Ela vai para um lugar aonde o Senhor está. E ela vai nesse lugar, já a partir do momento que ela morre, ela já vai começar a gozar dessa alegria. Ela já vai passar a fazer parte de um momento sublime, especial com o nosso Senhor, né? Isso aí não é o estado que nós ficaremos eternamente. Isso é por um período, certo? É enquanto as coisas não se concluem. E em que é que eu me baseio para dizer isso? Eu me baseio no texto em que Cristo diz para aquele ex-ladrão do lado esquerdo que naquele dia aquele homem estaria com ele no paraíso, certo? Então ali Cristo está fazendo uma promessa para aquele homem. Naquele dia ele iria estar com ele no paraíso, porque o próprio Cristo, ao entregar o seu Espírito, foi para aquele lugar também. E aquele homem foi, certo? Eu estou me baseando também quando Paulo diz lá em Filipenses, no início ali da carta, que ele diz que tem desejo de partir e estar com Cristo. Ele deixa isso claro. Desejo de partir e estar com Cristo. Como é que eu vou estar com Cristo num sono, sem saber de nada? Ele sabia que se ele morresse, ele estaria com Cristo. Ele estaria com seu mestre, certo? Eu me baseio na passagem do rico e do Lázaro que está descrita no Evangelho segundo Lucas, que inclusive na epígrafe do texto diz que é uma parábola, mas muitos estudiosos acreditam que aquilo ali é uma descrição real. Então, quando Cristo fala esse tema, ele fala dessa história, ele está falando de uma história real. Ele não está contando uma coisa hipotética, uma coisa como outras parábolas que nós sabemos que são parábolas, né? Então, a gente não deve olhar para o texto nessa perspectiva de que ali fala de uma parábola, mas de algo real. O que é que acontece na parábola, na passagem? O homem rico, cheio de coisas aqui nessa terra, mas não queria saber do Senhor. E o pobre Lázaro, né, que os cachorros até lambiam as suas feridas. Quando ambos morreram, o rico foi para o Hades e o Lázaro foi para o seio de Abraão, que é também
um local, né, que a gente atribui, assim, teologicamente falando, também como ao paraíso. É uma expressão utilizada para a mesma coisa. Como também o terceiro céu que Paulo cita lá em 2 Coríntios capítulo 12, né, que ele diz que foi a esse local. Então, a gente vê nessa passagem do rico e do Lázaro que existe um lugar de tormento e um lugar de bem-aventurança. E a gente vê a descrição que Cristo faz nessa passagem. Fora outros textos também, certo? Aí o que é que me foi perguntado? Porque existem textos que falam sobre os que dormem. Por exemplo, em Tessalonicenses, a gente vai ver Paulo utilizando o termo daqueles que já dormem, para que aquela igreja de Tessalônica não se preocupassem com aqueles que já dormiam, que dormiam no Senhor, né? E aí o que é que o adventista, por exemplo, pega nessa passagem? Olha, tá vendo? Ele está dizendo os que dormem. Então quando a gente morre, a gente fica como que num sono. Só que essa expressão que dorme, a gente não pode entender dessa forma. Se a gente for olhar na língua portuguesa, a gente tem uma maneira de expressar algumas coisas que nós chamamos de eufemismo, que é de diminuir alguma coisa que traz algum dano a alguém. Então, por exemplo, falar de morte para as pessoas é um assunto difícil, pesado. Então, na Bíblia, quando o apóstolo vai falar sobre esse assunto, ele usa esse recurso para falar sobre esse tema que já estava sendo difícil para a igreja de Tessalônica aceitar, né? Os irmãos que morreram e eles estavam sem saber como é que estava a situação dessas pessoas que morreram mesmo em Cristo, né? E aí Paulo quer trazer um consolo para essa igreja. Só que quando Paulo vai falar, ele não diz assim: olha, os que morreram, os parentes de vocês que morreram. Ele não usa essa expressão. Ele usa os que dormem. Até porque o corpo morto é semelhante a uma pessoa que está dormindo. Então ele está falando, usando a expressão de dormir, referindo-se ao corpo físico, certo? Então é somente isso. E aí, para ficar assim mais elucidado, a gente pega o texto lá de João 11, em que Cristo recebe a informação de que Lázaro está muito doente, certo? E aí, quando ele recebe essa informação, ele está com seus discípulos. Aí o próprio Senhor diz para eles não se preocuparem, porque ele disse: o nosso amigo dorme. Aí os discípulos: então a gente vai ficar tranquilo, porque se ele está dormindo, está tudo bem. Mas quando Cristo fala isso, ele diz que ele estava morto. Ele fala, dorme, mas ele queria que os discípulos entendessem que ele estava morto. E aí ele teve que especificar na passagem. Se você ler um pouco depois, ele diz: ele está morto. E o próprio texto diz: porque eles não entendiam o que o Senhor Jesus estava falando. Ou seja, Jesus disse que ele dormia. Por quê? Porque os discípulos eram para entender que Lázaro estava morto, mas eles não entenderam. Aí de imediato Jesus já diz: olha, ele morreu. E aí o texto explica: Jesus só falou assim por quê? Porque eles não estavam entendendo. Então, quando a palavra de Deus falar sobre os que dormem, você tem que olhar o contexto, a compreensão do que eles tinham a respeito desse assunto. E assim, por mais que seja difícil para algumas pessoas aceitarem, existem algumas coisas, alguns recursos que nós utilizamos aqui na nossa língua, que lá eles utilizavam também. O eufemismo é um, né? E não eram só eles que faziam. Em todo o mundo, se você for procurar, as pessoas fazem esse tipo de coisa. As pessoas não chegam falando assuntos pesados com palavras pesadas. Elas procuram amenizar utilizando outros tipos de palavras, para que aquele que vai ouvir não se sinta pressionado, triste, angustiado. Então a Bíblia usa muito, né, em muitas passagens, para falar daqueles que estão mortos em Cristo, aqueles que dormem, né, ou estão descansando. A gente usa muito, né, hoje para as pessoas estão descansando, por exemplo. Então, recapitulando aqui rapidamente, quando nós morremos, imediatamente ou nós vamos para o paraíso, ou céu, ou seio de Abraão.
se estivermos em Cristo. Se não estivermos em Cristo, é o Hades, é um lugar de tormento que não existe demônios lá. São só ímpios, somente ímpios que estão lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, né, a igreja virá com ele em glória, certo? Mas antes disso acontecerá o arrebatamento. No arrebatamento nós seremos transformados e o nosso corpo será transformado. Aqueles que estão com ele lá receberão o seu corpo, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, então eles vão receber esses corpos glorificados. Vamos para as bodas do Cordeiro, passaremos um período e voltaremos com Cristo para destruição de Satanás, da besta, do falso profeta, que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então aquele pessoal que já está no Hades hoje, sofrendo, que morreram sem Cristo, depois ressuscitarão no trono branco, no julgamento do trono branco, para serem lançados no inferno junto com Satanás e os seus anjos. Ok? Então essa é a questão. Simples assim, certo? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu sei que ficou extenso o vídeo, mas é um assunto que, na verdade, se a gente for parar para conversar, dá muita história. Até porque isso aqui, se a gente for entrar no campo filosófico, a gente vai entrar na filosofia platônica, aristotélica, socrática e outras mais, que a gente sabe que os gregos tinham uma visão muito diferente relacionada à questão do corpo e da alma, por exemplo, né? Então, alguns querem acusar, né, a gente que crê dessa forma, porque pela Bíblia a gente é para crer realmente dessa forma, mas eles querem nos acusar de a gente ter uma visão muito platônica, isso, aquilo, outro e tal, mas não tem nada a ver. A gente entende que Deus criou seres e esses seres eles têm uma composição. Essa composição, na nossa crença, como eu falei inicialmente, ela pode ser ou tricotomista ou dicotomista. Mesmo que a gente tenha uma divergência pequena nessa crença de dicotomia e tricotomia, né? Nós, os batistas, os presbiterianos, por exemplo, mas no fim a gente tem uma crença igual de quê? De que quando a gente morre, a gente vai estar com o Senhor imediatamente. Não vai ter sono da alma, certo? E a gente tem uma crença comum também que o ímpio vai sofrer assim que ele morre. Depois ele vai ser lançado num outro lugar de sofrimento também, que é pior ainda, que vai estar lá com demônios e demônios urrando e sofrimento, e ouvindo esses demônios urrando lá, né? Vai ser uma coisa assim inimaginável, que a gente não quer para ninguém. A gente está aqui esclarecendo um ponto de vista teológico e bíblico, e que dentro das igrejas pentecostais estão assumindo uma visão, né, uma visão que não é bíblica. Por quê? Porque estão escutando outras denominações, né, algumas que são até reconhecidas como seitas, e estão aderindo a esses pensamentos teológicos deles. Amém? Então eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Estou aqui dirigindo e lembrei aqui do tema. Eu acho que é viável a gente sempre comentar esse tipo de coisa. Deus abençoe. Paz do Senhor.